Bom, o que a gente tem aqui no exercício, né? Ó, primeiro, ele já dá um enunciado que já pode ajudar um pouco. Uma empresa B possui um sistema de estoque pouco evoluído e está fazendo um novo sistema informatizado para que ele agilize o processo de contagem de estoque de um produto ou de produtos. Para cada dia é necessário uma folha de controle ou, caso o movimento seja mais intenso, se preenche mais de uma folha para o mesmo dia. Então, ele pode utilizar aqui mais de uma folha em um mesmo dia. No caso da saída de peças, também é necessário saber qual é o setor que o mesmo será utilizado. Baseado na ficha de atendimento abaixo, defina as tabelas e formas normais. Então, a primeira parte é colocar o quê? Tudo num tabelão só, igual a gente fez. Segunda parte, primeira forma normal, terceira parte, segunda forma normal, e a quarta parte, terceira forma normal. Então, vão ser 4 partes aí que você vai ter esse exercício. A primeira parte aqui, o que vocês fizeram, mais ou menos? Criou uma tabela, sei lá, controle, ou controle de estoque, mais ou menos isso, e colocou todos os campos, correto? Legal. Lembrando que aqui, são o quê? São os itens de repetição. Na primeira parte, vocês colocaram esse cara separado? Não, né? Coloquei tudo junto. Segunda parte, que é a primeira forma normal. O que vocês declararam, o que vocês colocaram de tabelas? Uma para item e uma para o controle. Na tabela de item, vocês colocaram toda essa parte aqui? Tudo que se repetiu, né? Então, o próprio item, correto? Mais o código da peça, a descrição da peça, quantidade, tipo de movimentação e mais o setor? Beleza. Terceira forma normal. O que vocês colocaram? Aliás, desculpa. Primeira forma normal. Segunda forma normal. O que vocês colocaram? É analisar as chaves compostas. Exato. Aí é que tá, olha só. Essa parte confunde um pouco. O código da peça, certo? Ele vai depender de quem? Do item e mais o número do controle. Então ele vai permanecer. A descrição da peça, ele depende de quem? Só do código da peça. Correto? Esse cara aqui, dependendo do código da peça, ele está na segunda forma ou na terceira forma? Terceira. Se ele está na terceira, pessoal, mantenho. Tá? Então, era esse cara aqui que eu queria chegar. Oi? Não mexe agora. Por quê? Porque a parte da forma normal, da segunda forma normal, é justamente se ele depende parcialmente da minha chave composta. Esse cara aqui está dependendo de um cara que não é parte da chave. Então, por enquanto, deixem. Para na terceira forma normal vocês resolverem esse problema. Tá? A quantidade depende dos dois, correto? Fica. Tipo de movimentação, o que vocês fizeram? Então, aqui o tipo de movimentação, ele está como descritivo, entrada ou saída. Correto? Se vocês considerarem a descrição, provavelmente vocês teriam que fazer o quê? Criar uma outra tabela, criando um código e mantendo um código aqui. Se vocês considerarem só como uma sigla, ou E ou S, vocês poderiam manter ela aqui. Então, tem duas formas de resolver essa questão aqui. Porque ou é entrada ou é saída a movimentação. Então, para você saber se o seu estoque está entrando, se você está comprando ou se você está vendendo, você precisa desse cara também. Ele vai precisar de uma referência, isso é certeza. Mas qual vai ser a diferença de por entrada e por venda? Nenhuma. Não, na verdade assim, a entrada, tá, é um descritivo. Ou você separa ela num código e coloca a descrição numa outra tabela, ou você só coloca a sigla E ou S. Se eu fosse fazer uma outra tabela, eu teria que fazer tipo de movimentação e colocar entrada e saída? Correto. Exatamente. Estaria certo, não tem problema nenhum. Aí vai depender do como você interpretou isso daqui. Ela teria que estar
Isso, ela teria que estar vinculado o código dela aqui. Tá? Com o item mais o controle. Isso daqui você não pode desvincular, senão você perde a referência. E o setor? O setor, qual é o setor que está comprando ou qual é o setor que você está vendendo, tá? Para a sua empresa. Aqui, nesse caso, está com mais cara de ser descrição do setor. Tá? Senão estaria código do setor, alguma coisa assim. A mesma coisa. Tecnicamente, se for uma descrição que você está considerando, ele não depende necessariamente do quê? Do item e de controle. Transformaria-se numa outra tabela e manteria-se o código aqui. Tudo bem? Beleza? E o funcionário responsável, ele pertence a quem? Qual tabela? A funcionário, isso na segunda forma normal. Aqui ainda, ó, o funcionário responsável, você tem duas tabelas, o controle e mais o item. Em qual tabela ele se encontraria na segunda forma normal? Controle. Correto? Se você colocar o funcionário responsável na item, quer dizer, então, não, isso, exatamente, para cada um dos itens eu teria que ter um funcionário responsável, então não estaria certo, não faria muito sentido, pelo menos analisando essa ficha, correto? Na terceira forma normal, vocês encontraram alguma coisa que vocês poderiam ter mudado? Só a descrição da peça, correto? Aí a descrição da peça se transformaria numa outra tabela. Tudo bem? Fora isso, tem mais alguma coisa da terceira forma normal? Esse funcionário aqui, funcionário repositor, vocês criaram na segunda forma normal? Ele depende, na segunda forma normal, o funcionário repositor, implicitamente ele depende de quem? De um código de funcionário, não é? Beleza. Na terceira forma normal, poderia-se fazer esse cara aqui virar uma tabela também. Manteria-se o código aqui nessa tabela e montaria-se uma nova tabela com o código e mais um funcionário. O funcionário também seria, no caso, do repositor, aqui, deixa eu ver. Ah, é verdade. Ó. São duas tabelas ou é uma tabela funcionário que ele pode ser usado? Exatamente. É uma única tabela funcionário para duas referências. Uma para funcionário repositor e uma para funcionário responsável. Ficaria mais ou menos como se fosse o exercício anterior que a gente fez. Seria daí código funcionário, repositor e responsável? É. Code func rep, code func resp, por exemplo. Beleza. Ok? Depois eu mando, então, esse exercício corrigido. Vocês entenderam como é mais ou menos, então, para fazer os próximos? Sim. Não, não são. São maiores só isso, mas não, a complexidade basicamente é a mesma. Tudo bem? Nas próximas aulas a gente vai utilizar essas próprias tabelas para implementar no Access. Tá bom? Por enquanto é só então, pessoal.